Eu quero mostrar para as pessoas que empreender não é um mar de rosas, mas é muito bom porque te traz uma liberdade. Eu costumo dizer que é um ato de coragem empreender. Autoconhecimento e sair da zona de conforto são os pontos iniciais e fundamentais para você ser um empreendedor de sucesso. E quando a gente vive numa sociedade onde tem intolerância, medo, insegurança, as pessoas não conseguem se desenvolver como deveriam. A maneira como você escolhe reagir aos acontecimentos externos diz muito sobre você. E para mim é muito gratificante, eu só não desisti do direito por causa disso, porque eu vejo sonhos se transformando em realidade. A questão não é só o que você vai se diferenciar, mas é o que eu tenho que fazer. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro com você mesmo, com os outros e não se comparar. Então assim, eu vou abrir uma startup, mas por quê? Essa dor, ela realmente existe? Eu acho que o empreendedor hoje, ele está mais maduro, se aliar às pessoas certas, porque os erros fazem parte da nossa jornada. Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Progresso, o podcast que leva assuntos de empreendedorismo e mostra para você como começar a empreender e expandir seus negócios. Quero agradecer a nossa grande patrocinadora, o Rappi, empresa que está trazendo, ajudando a levar, né, essa mensagem de empreendedorismo para você. E se você quer fazer uma renda extra ou começar a ganhar dinheiro sendo entregador no Rappi, temos aqui o QR Code super especial, que esse daqui, esqueça tudo, que é só a gente que tem aqui no Papo de Progresso. Esse QR Code te dá uma bonificação para você começar, te dar um impulso aí de grana, seja como entregador de bike, seja como carro ou seja como moto. Tem as regrinhas para você cumprir ali as metas. E você cumprindo, você ganha um bônus exclusivo do Papo de Progresso junto com o Rappi para você começar nessa jornada. E sem enfeitar muito aqui o pavão, vamos logo pro bate-papo com essa mulher incrível, a maior advogada hoje em contratos em startups do Brasil, Adriana Reusdorf. Falei certo, Dê? Falou certíssimo. Que bacana, eu tava com medo aqui de errar o nome, velho. Não, você falou muito bem pronunciado. Que legal. E eu vou te ensinar uma técnica que eu uso aqui para vocês que estão em casa, que é o seguinte: sempre que alguém tiver um sobrenome estrangeiro, que não é muito habitual, anote ele em português. Então eu anoto o nome, quando alguém... Eu anoto a pronúncia, escrevo, que daí fica muito mais fácil. Você coloca com som de R, por exemplo. Que fica muito mais fácil. É verdade, boa ideia. Cara, Adri, fala um pouco de você, fala desse meteoro que tá sendo você, tudo que você tá construindo. Eu falo meteoro porque tá numa ascensão gigantesca, mas que já vem de uma jornada ali no direito, com startups, e foi uma das desbravadoras, né? Uma das primeiras pessoas, né, que pegou realmente para entender um pouco mais de modelos e contratos de startup no Brasil, algo que há algum tempo não se fazia, e você que trouxe muito dessa realidade para a maioria das startups e grandes players do mercado, por exemplo, como o João Kepler, que foi um cara que esteve aqui com a gente e sempre me falou muito bem. Aliás, foi quem conectou nós dois, né? Verdade. E sempre falou muito bem de você. E eu vejo cada vez mais a galera tendo você como uma baita referência. Queria saber de onde veio essa mulher tão incrível, com esse histórico tão excelente. E conta um pouco pra gente aí, quem é a Adri. Primeiro, eu queria agradecer você, Alex, pelo convite. Dizer que eu admiro muito você como pessoa e como empreendedor. Sua história de vida é linda. Primeira vez que você me contou, eu chorei. Acho que a maioria das pessoas... acontece isso, né? Você causa um impacto muito grande nas pessoas. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, até para as pessoas que estão em casa entenderem, né, da onde que veio a Adriane e como ela chegou até aqui. Então, tudo começou em 2010. Eu comecei a faculdade de Direito em 2002, me formei em 2006, passei na OAB, sempre trabalhei em escritório grande, como estagiária, fazia societário, contencioso, essas coisas, né? Sempre com aquela cabeça de funcionária. Eu nunca tinha muita ideia e nunca tinha pensado em empreender até então. Aí, depois que eu me formei, eu comecei a ver que tinha alguma coisa que estava faltando para mim, sabe? Eu falei, puxa, mas será que a minha vida vai ser toda vez isso, né? Acordar, lidar com os clientes, com os processos, ficar estressada com o direito. Não sei, eu comecei a repensar um pouco a minha vida, né? E aí foi quando eu falei, não, eu vou ser juíza.
Vou prestar concurso público, porque eu vou ter estabilidade, prestígio do cargo, vou começar a estudar. Então, eu entrei para o Damásio, que hoje é uma faculdade de Direito e um cursinho muito tradicional. E fiquei 1 ano me dedicando e estudando. Para ser juíza? Para ser juíza. Aí, foi nesse meio tempo que meu irmão falou assim, ó, Adri, eu pedi demissão do meu emprego e eu vou abrir uma startup. Aí eu preciso da sua ajuda como advogada, porque assim, eu não tenho R$1 para pagar advogado. Então, você consegue me ajudar? Aí eu falei para ele, nossa, Gui, não, mas ok, eu te ajudo, mas assim, o que é uma startup? Então, a gente não tinha a menor noção do que era, como funcionava. E aí, eu comecei a gostar muito dessa parte, né, de empreender, porque eu vi a história dele e aí, ajudando ele, eu percebi que eu também podia fazer isso para mim. Então, eu larguei a vontade de ser magistrada. Acho linda a carreira, continuo admirando. Tenho vários amigos juízes. Mas eu optei por empreender. E até então, de lá para cá, foi uma jornada muito dura, onde a gente aprende bastante e a gente se frustra bastante. Por isso que eu falo no meu canal do YouTube que os entrevistados que eu levo para lá são pessoas de sucesso, que já alcançaram ali, né, uma autoridade. E eu quero mostrar para as pessoas que empreender não é um mar de rosas, mas é muito bom porque te traz uma liberdade. Falar, eu vou empreender porque eu vou ser o meu chefe, eu vou fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Só que não. Só que não. Você vai trabalhar 10 vezes mais. Eu sempre falo pra galera, né, falo muito, que empreender não é para todos, mas é para todos que se propõem a seguir esse propósito. Porque empreender, normalmente a galera pensa, eu vou trabalhar menos, vou ganhar mais, tiro férias quando eu quiser, folgo quando eu quiser. E aí a realidade é essa, você trabalha 10 vezes mais, muitas vezes você ganha menos, mas você está lutando por um propósito. E quando esse propósito é realizado, você vê que toda essa jornada ela compensou, seja com uma autoestima, ou seja financeiramente. Porque a gente sabe que para você ter uma liberdade financeira hoje, no país que a gente está, né? Eu acredito que no mundo inteiro, sim, você só consegue atingir isso empreendendo. Muitas pessoas falam de investir. Pô, investir é bacana, legal. Pô, mas você investir, você tendo pouco, você não consegue grana. Então, você tem que empreender para ganhar dinheiro, para poder começar a realizar seus sonhos. E o que você falou é muito sábio, total. E assim, eu vejo na minha jornada empreendedora e ajudando meus clientes, né, também, que é um processo que é muito complexo porque envolve diversas situações, né? Para empreender, eu costumo dizer que é um ato de coragem empreender, porque você abre mão de várias situações. Você abre mão de passar mais tempo com a sua família, você abre mão até mesmo da sua liberdade de vez em quando, porque você precisa ficar até mais tarde, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, você tem que estar lá. E você acaba afastando aqueles seus amigos, os seus familiares. Vão falar, nossa, mas Adriana, você trabalha demais, você precisa relaxar. E é engraçado, porque não sei se você também sentiu isso, mas as pessoas mais próximas de você, seus melhores amigos até então, ou mesmo algum familiar querido que você tem, ele não vai te incentivar. Ele não quer que você trabalhe e tenha muito sucesso, porque senão você vai subir um degrau e vai se afastar dele. Eles não querem isso de você. Eu vejo 2 situações, né? Até mais situações. Mas encaixa muito legal no que você falou, né? Você tem aquelas pessoas que não têm o mínimo entendimento, sim, e foram criadas numa cultura que você tem que ser um CLT para que se você, sei lá, se machucar, você poder ter ali o SUS, INSS, tá? Normalmente a galera fala, não, porque se você quebrar a perna, você vai ficar pela caixa, né? Então, tem isso, é muito essa visão. E aí uma visão de, eu tenho que me aposentar. Então, assim, eu tenho que trabalhar, estudar, provavelmente fazer uma faculdade. Eu falo provavelmente porque quando eu levo para a realidade de periferia, sim, são menos pessoas que fazem faculdade. Sim. E, assim, muitas vezes é um sonho, né? E eu sempre falo para a galera, né? Nós que estamos na periferia, teríamos que ter a faculdade sem pagar, né? Assim, já pagando o imposto, ter essa faculdade. E ao contrário, e a gente tem que pagar para poder estudar numa faculdade privada, muitas vezes de uma baixa qualidade. E por quê? Porque foi enraizado isso nos nossos avós,
nos nossos pais e é passado pra gente numa forma até de imposição, de quando você fala assim, eu vou empreender. A galera olha e fala assim, você ficou doido. Pô, não quer trabalhar. E aí você tem toda aquela galera contra, por falta de informação, falta de entendimento. E a locomotiva que move o Brasil inteiro é o micro e pequeno empreendedor. Eu falo que é a maior locomotiva que a gente tem, que impulsiona a economia. E aí a gente entra numa outra parada também, Dri, que é o seguinte. Muitas pessoas têm o medo que você chegue num degrau que ela não chegou ainda. Então elas te olham com um olhar de um pouco de raiva, um pouco de inveja, de falar, esse daí ou essa tá dando o passo que eu queria dar e não dei. E é muito mais fácil ela não apoiar, criticar e querer te dar um rodo do que ela te apoiar e tentar te jogar para cima. Então você vê casos de empreendedores que abrem uma loja e os amigos não vão comprar na loja do cara. É verdade isso. E isso é um ponto importante que você traz, porque todos os meus amigos que empreendem e que abrem um negócio, eu faço questão de ir lá e comprar. Comprar, não é, me dá um descontinho que eu sou seu amigo. Não, eu quero comprar e te ajudar. Eu vou comprar 2 aí, não só um. E você trouxe um outro ponto também muito importante, que, para quem não sabe, eu também tenho uma escola de educação infantil bilíngue. Não é uma escola, é a escola de educação bilíngue. E a gente, quando abriu essa escola, a gente pensou muito sobre a educação no nosso país. Porque, assim, hoje a gente tem muitas escolas de altíssima qualidade, mas, infelizmente, a mentalidade do brasileiro é aquela mentalidade que você trouxe para a gente um pouquinho antes, que é, eu vou nascer, estudar, trabalhar, me matar de trabalhar, casar, ter filho, aposentar e morrer. E, às vezes, comprar um imóvel que você demora 30 anos para pagar, para você morar naquele lugar pro resto da vida. Para sempre. E, assim, hoje, a gente já não tem mais esse pensamento, né? Essa nova geração, ela já pensa diferente, é um pensamento mais sustentável, que traz o legado, que traz o propósito. E aí também vem muitas críticas, né? Porque é a geração do mimimi, não é que a gente sempre trabalhou mais que eles e eles têm uma outra mentalidade, mas eu acho que a gente tem que fazer um exercício e entender cada geração. Porque hoje o que falta é empatia nas pessoas. As pessoas estão muito intolerantes. Você vê, recentemente a gente teve a eleição, o extremo que foi, né? Bolsonarista e petista, com respeito aos dois, as pessoas não se escutam, elas querem ser a dona da razão. E isso é muito preocupante, porque quando a gente vive numa sociedade onde tem intolerância, medo, insegurança, as pessoas não conseguem se desenvolver como deveriam. E quando eu abri a escola, foi justamente com esse intuito de fazer a diferença, trazer um legado, fazer a pessoa, aquela criança, pensar como um ser humano que ela é, como ela é uma parte de um todo que é especial, ela faz parte disso. Então, trazer ferramentas que ela possa se desenvolver. E uma coisa que eu acho muito importante é o autoconhecimento. Porque não adianta você ser o melhor advogado, o melhor empreendedor, um bilionário, se você não se conhece e você não sabe tratar com o próximo. Eu tenho amigos, né? Amigos não, mas conheço alguns bilionários que respeitam as pessoas muito. Outros que também têm muito dinheiro, mas que não dão bom dia para a faxineira. Isso diz respeito ao caráter da pessoa. Que isso é imutável. Total. E aí entra numa... Quando a gente fala de coisas enraizadas, né? A gente entra numa tese que é o seguinte. Tem um velho ditado, uma velha frase que fala assim, o pobre não gosta do rico e o rico não gosta do pobre. Isso, para mim, é uma besteira, é uma baita de um ditado separatista. Sim. Primeiro porque não tem como o pobre não gostar de uma coisa que ele gostaria de ser. Eu tenho quase convicção total que a maioria dos pobres querem ser ricos, querem ter dinheiro. Ninguém quer ficar passando sufoco o resto da vida. E aí você tem um detalhe que não é isso, não é a grana. Porque eu conheço, sim, gente rica que não dá atenção para pessoas pobres, ou não gostam realmente, como eu conheço pobre que não gosta também de outro pobre, e eu conheço rico que não gosta de outro rico, e pobre que não gosta de rico. Então isso não tem nada a ver com o tamanho do número, do cifrão que você tem na sua conta bancária. Isso tem a ver com o caráter. Exato. É gostar de pessoas como você gostaria de si mesmo. É uma coisa que meu pai me fala, Adri, batendo papo com meu pai, e o meu pai esses dias falou assim pra mim, Alex,
Eu falei, caramba, como é legal, né? Minha filha, como eu me dou bem com as minhas filhas, que eu tenho duas, né? Uma de 8 e a Lívia que fez 4. Eu sempre falo, né? Pô, como é bom, né? O amor e tal. Meu pai falou pra mim esses dias, falou assim, Alex, o amor não é o que a gente recebe. O amor é o que a gente dá. O amor verdadeiro não é você ser amado, não é sua esposa te amar, seus filhos te amarem, os amigos te amar, eu te amar. O amor verdadeiro é você amar o próximo. E muitas vezes, amar quem você não gosta. Isso é perfeito, porque o amor, ele doa sem esperar nada em troca. O amor por si só já basta. Você não precisa esperar que a pessoa ame você em troca. Porque quando você ama de verdade, é um sentimento tão genuíno que ele não precisa de nenhum retorno. Ele simplesmente é. E quando a gente leva isso para o empreendedorismo, Dri, eu vejo também isso como forma de empreender. Por quê? Quando a gente quer ser um empreendedor, eu sempre falo para a galera, tá, mas quando me procura, pô, Alex, eu quero abrir um negócio, eu tô com a ideia de um negócio, ou quero empreender, não sei como começar. Uma das coisas que eu pergunto é, qual que é o seu propósito? Exato. E a galera fala assim, tá, mas... E aí eu vejo alguns extremos que eu acho, cara, muito descolado, assim. Por exemplo, esse dia, falando com uma moça, ela falou para mim, meu propósito é acabar com a diferença climática que a gente está tendo, que está derretendo as calotas polares, tal. Eu achei aquilo ali muito bonito, muito legal, super válido. E eu perguntei, e como que é seu dia a dia? Tá? Como que é? Ela falou, eu acordo, vou para a faculdade, saio da faculdade, vou ficar com as minhas amigas, tal, isso, aquilo. Eu falei, e o que você está fazendo hoje? Dentro do seu microambiente ali, pô, na sua casa, você está arrumando a cama? Porque se você não arrumar a cama, cara, você não vai mudar nada. Então, como que você consegue primeiro aplicar aqui para depois poder crescer? E isso eu acho que você fez na sua carreira quando você falou assim, pô, eu queria ser juíza, comecei a estudar, fazer um curso que era um dos mais conhecidos, renomados, para ser juíza. E aí, no meio, meu irmão chegou em mim, trocou uma ideia e falou assim, cara, tô abrindo uma startup, nem sei o que é direito, me ajuda, vamos, tô duro, vamos embora. E você falou assim, cara, vamos. E ali você enxergou um outro propósito. Sim. E quando você enxergou esse propósito que você se deparou? Porque, claro, quando a gente fala de startup, a gente vai falar um pouquinho mais para frente o que é uma startup, modelos de startup, modelos de empreendedorismo, a gente vê que é uma coisa um pouco diferente dos modelos, aliás, um pouco não é bem diferente, dos modelos habituais de business que a gente tinha no passado, né? Que é ter mesa, ter estrutura, ter isso, ter aquilo, é um modelo totalmente diferente. E quando você foi pesquisar, você foi olhar a fundo, como que foi isso para sua carreira, dando essa continuidade? É bem interessante essa pergunta, porque eu queria falar também, quando eu mencionei aqui o autoconhecimento, para mim é a regra número 1, o autoconhecimento. Por quê? Eu não tinha nada, nenhum background, nada que eu pudesse estudar, nenhum material sobre startup naquele momento, né? Então, legal. Tanto que a gente tem um episódio engraçado que na primeira reunião eu sentei com meu irmão e o meu primo Vinícius, que eles sempre empreenderam juntos, e eles falando, né? Porque a gente precisa ver os leads e aí captar não sei o quê. E aí eles falando todos aqueles jargões das startups e tal. E eu fazendo aquela cara de samambaia, que eu tava entendendo tudo, sabe? Assim, claro, os leads. Aí eu saí da reunião e perguntei para o meu, que cato é lead? Sabe, assim, eu não sabia nada. E aí eu precisei trabalhar muito com essa minha mentalidade que eu tinha até então e desenvolver uma nova. Então, assim, autoconhecimento e sair da zona de conforto são os pontos iniciais e fundamentais para você ser um empreendedor de sucesso. Porque o que acontece? Para você ter sucesso, independente da carreira que você seguir, por exemplo, eu sou uma advogada, né, que consegui ali criar uma autoridade na área de startups. Você é um empreendedor que tem muito sucesso. Além de advogado, você é muito modesta, tá? Mas vamos lá. Conheço um monte de gente super bem-sucedida, cada um na sua área. Como que eles chegaram no sucesso, né? Então, não é simplesmente você exercer com amor e ter o seu propósito. Porque o propósito, como você mencionou, é muito importante. Mas ele vem do quê? Do autoconhecimento. E aí eu quero fazer um adendo só, porque
eu participei de vários cursos. Todo mundo fala, Adriana, você é a louca dos cursos, porque eu fiz Segredo da Mente Milionária, do T. Harv, eu fiz todo o programa, então eu fiz da Mente Milionária, eu fiz o Mastermind deles, com todos os cursos, eu fiz curso de vendas, fiz curso do Rodrigo Cardoso, que é um coach que é parecido com o Tony Robbins, onde eu quebrei algumas crenças limitantes, que a gente cresce ouvindo. Aí eu renasci. Tanto é que ele tem um simbolismo de um exercício que você é um casulo e aí você floresce e nasce a borboleta. E isso foi fundamental para mim, porque tem gente que fala, ai, Adriana, isso aí é lavagem cerebral, coisa de doido. Fica todo mundo pulando lá, pisando na brasa, quebrando madeira. Mas, para mim, foi muito importante para o meu desenvolvimento do mindset. Para eu virar aquela chavinha que até então a sociedade, meus pais e o ambiente que eu havia vivido ali, crescido, aprendido com eles, que ali era aquele é o meu seguro, é ali que eu estou assim, confortável, então é aqui que eu tenho que ficar. E aí, quando eu comecei a me questionar e procurei me autoconhecer, foi aí que as coisas começaram a mudar. Veio a oportunidade de trabalhar com startup, o que eu preciso fazer para eu entender essa matéria e me tornar uma das melhores advogadas de startup. E eu não vou mentir aqui para vocês, foi dificílimo, porque eu não tinha como estudar, eu, às vezes, não tinha dinheiro para pagar nada. E o que me fez dar esse passo? A minha força de vontade. E, assim, o meu propósito. Eu quero. E aí, é a outra dica que eu dou para você que está empreendendo, e você, eu acho que vai se identificar comigo. Vai ter dia que você vai levantar e você vai falar, não quero, não quer. E é nesse dia que você tem que orar e falar assim, eu vou, porque eu escolhi isso e eu vou fazer o meu melhor, mesmo eu estando mal, eu vou dar o meu melhor para que meu dia seja bom e eu continue um passo de cada vez para cumprir o meu objetivo. Rodri, e é total assim que você falou, além de ser factível, eu passei na pele. Porque tem momentos, e assim, cara... Você vai se frustrar, você vai chorar. Eu tenho muita coisa. Eu lembro que uma vez, foi uma coisa... Eu fui no Brás comprar mercadoria. Pra mim eu tenho uma empresa de e-commerce hoje, mas ali, bem começo, né? Eu fui com a moto, fui no Brás pegar uma mercadoria, alguns pares de sapato lá que eu vendia na internet, por plataforma, né? Vendia no Mercado Livre, nessa época. E aí eu fui buscar, né? Teve os pedidos, eu não tinha estoque, peguei a moto e fui no Brás buscar. E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei o site e tinha mais alguns outros pedidos. E como eu já estava, falei, vou trazer esses pedidos. Amarrei tudo na moto e vim. E quando eu estava voltando aqui em São Paulo, eu desci a 9 de julho, Avenida 9 de Julho, começou meio que chover, o carro me fechou, eu fui frear, caí com a moto. Os sapatos todos caíram no meio da 9 de julho. E uma galera que ficou olhando, tinha uns caras numa obra, que tava tendo uma obra, eles ficaram meio que dando risada, e eu pegando. E aquilo ali pra mim, cara... Doeu tanto, foi tão humilhante ver as pessoas indo e tal. E eu coloquei, tinha um posto de gasolina, e aí eu parei nesse posto, o cara do posto me ajudou e tal, fiquei lá. E eu olhei assim e pensei, cara, deixa isso pra lá, velho. Tipo, eu não vou fazer mais. Eu fiquei muito puto. E eu falei assim, cara, né? E aí alguma coisa, a consciência falou, não, é assim mesmo, vai, né? Hoje a gente vende, a gente tem uma escala gigantesca de vendas diárias, o que eu fazia no mês inteiro, hoje eu faço no dia de venda. Mas por quê? Porque eu continuei. E a gente vai deparar com esses dias ruins, né? Vai deparar com o dia de chuva, vai deparar com a porta na cara, vai deparar com a reunião que você marcou com alguém que você acha super importante e a pessoa te deu bolo. Você vai deparar em conhecer aquelas pessoas que você tanto admirava e quando você conhece, você fala assim, cara, não é. Mas acontece. Não é isso. Então você vai se modelando ali também no entendimento do que eu tenho que fazer minha jornada. E se eu não fizer, ninguém faz por mim. E quando ninguém faz por mim, ninguém faz por você mesmo, cara. Quem é o dono do seu destino, do seu sucesso, da sua derrota, é você. Não tem outra pessoa. E aí, algumas pessoas entram naquela vibe do vitimismo, né? Ah, mas o governo... Ah, mas a minha mãe... Ah, não, mas Adriana, eu não tenho dinheiro para fazer esses cursos que você fez. Mas quem disse que eu tinha no começo?
Sabe o que eu fazia? Pegava o livrinho baratinho, livrinho do Paulo Vieira, Poder da Ação. Deixa eu ver isso aqui para mudar o mindset. Isso aqui eu consigo pagar. Leio, puxa, autorresponsabilidade. Tudo que eu vivo hoje, lógico, né? Tem circunstâncias que você está fora do seu controle, mas a maioria, você pode mudar, você pode se mudar, ou, como ele mesmo ensina, que é um aprendizado que para mim foi muito relevante, como eu vou reagir com as coisas que acontecem comigo. Então, ele mesmo dá aquele exemplo. Bati o carro, estava chovendo. Você pode escolher ficar pé da vida e amaldiçoar o mundo porque você bateu o carro, ou agradecer que você tem seguro, que ninguém se machucou, não foi um acidente fatal. Então, a maneira como você escolhe reagir aos acontecimentos externos diz muito sobre você. Por isso que hoje tem muitas pessoas doentes, sabe, com depressão. E é muito sério isso, porque são sentimentos frustrados que a gente vive. A gente não sabe como lidar com esses sentimentos. Então, a partir do momento que você se conhece, você consegue transbordar isso para outras pessoas. E aí, lógico que você vai ter pessoas na sua vida profissional que você vai se deparar e você admira e você vai fazer um negócio com ela e ela te passa a perna, ou ela fala mal de você para uma outra pessoa. Mas você não tem que ficar chateado com isso, porque o que ela faz diz mais sobre ela, não sobre você. Você sabe o caráter que você tem, de onde você vem. E, no final do dia, a verdade sempre aparece. E é você com a sua consciência, travesseiro e acabou, cara. Exato. Eu, de verdade, eu não entendo como algumas pessoas conseguem tirar o sono. Eu acho que não tira, assim. Eu acho que por isso que você vê também pessoas com dinheiro, né? Que buscou, fez... Tem tudo. Tudo, mas não tem nada. Não tem nada. Totalmente frustrado na vida. Sem família, sem um filho, sem amigos. Sem nada. E aí, voltando um pouquinho lá, Adri, você começou a estudar, não tinha material. Isso, aí o que eu fiz? A primeira oportunidade que surgiu foi um curso de especialização em Direito para Startups, o primeiro curso do Brasil, em 2017. Olha como é recente. Pensa que eu comecei a trabalhar com startup em 2010. Aí eu fiquei 7 anos praticamente fazendo as coisas, tentando criar, estudando materiais que vêm de fora, porque no Brasil não tinha muita jurisprudência, não tinha livro, não tinha material nenhum. E aí foi quando o ecossistema começou a dar aquela fomentada. Veio o primeiro curso. Falei, eu vou fazer, não posso perder essa oportunidade. Fui ver lá no INSPER, né? Putz, caro. E eu falei, força. Nossa, será que eu consigo? Eu falei, não, quem quer dá um jeito. Eu vou me matar, mas eu vou fazer. E eu fiz. Aí eu fiz muitos amigos queridos. Eu já fiz até um evento chamado Real Deal com os maiores advogados do Brasil. A gente se reuniu. Aí todo mundo me pergunta, nossa, Adriana, mas você reuniu todos os seus concorrentes? A gente ri disso, né? Eu e os meus amigos que a gente se reuniu. Porque, assim, tem espaço para todo mundo. Quem é bom e é colaborativo. vai ser sempre bom e um ajuda o outro. Às vezes, eu preciso fazer um instrumento. Tem a Fernanda Machado, minha grande amiga aqui, ela trabalha com startup, é uma referência. Fê, você já fez isso aqui? Saulo Michelis, Felipe Veiga, enfim, tem vários advogados que eu admiro. Lucas Bezerra também, todos os meus amigos, que eu vejo como referência. E eles também, e um pode contar com o outro. Eu acho que é nesse ambiente de cooperação e de empatia que a gente tem que criar essas oportunidades. E aí, a partir de então, eu fui perfazendo todo esse caminho, e aí foi quando comecei a captar mais clientes, mais startups, e ajudar os empreendedores a tirar do papel. Enfim, e aí foi o que foi, né? Hoje eu estou aqui, assessoro bastante gente legal, e para mim é muito gratificante. Eu só não desisti do direito por causa disso, porque eu vejo sonhos se transformando em realidade. Eu vejo você, por exemplo, com uma ideia embrionária e falar, Adri, me ajuda aqui. E aí eu instrumentalizar isso. E aí você começar a ter sucesso e daqui a pouco a gente vende a tua startup e você cria mais um negócio. E eu participo disso. Não só criando os mecanismos seguros, contratuais, mas eu participo da tua história de vida. Então, elas se misturam. E, para mim, é muito gratificante. E aí, a gente, assim, nós temos alguns amigos em comuns, né? Então, até
Pô, alguns que já até vieram aqui, que é Sim. bem interessante. Mas eu tive um enorme prazer, um tempo atrás, de conhecer o Breno Perrucho. Que cara incrível, velho. Ele é uma graça. Que cara incrível. E Tô com ele, inclusive, antes do Thiago. olha que legal. E aí, quando a gente falou muito de você. A gente sentou aqui, falou de legal. você. Falamos ali no sofá quando ele chegou. E o Breno, cara, é um cara de uma vibe, um coração gigantesco. Ele é fora da curva. E era um cara que eu sempre quis conhecê-lo, assim. Eu sempre tive... E quem tá acompanhando a gente, cara, vai lá. Segue o Brenão. Segue o perfil do Breno que... Ele é demais. E eu até me emocionei no dia, porque era pra mim meio que um sonho. É um marco, né? E Você quando eu falei realizou. com ele, ele foi uma pessoa tão... Cara, tão coração Receptiva. aberto, receptivo comigo, que eu falei assim, caramba, é essas pessoas que a gente tem que se Escolher. espelhar. Eu vou te fazer algumas perguntas, Dri, e acho que você tocou num ponto muito interessante. Direito, tá? Hoje a gente sabe que o Brasil, ele é bem dizer, uma máquina de produzir advogados, de produzir pessoas formadas em direito. Muitas dessas pessoas, quando saem dessa faculdade de direito, elas têm uma dificuldade gigantesca de passar na prova da ordem, tá? Não sei se pelo fato da educação que teve durante essa jornada que teve dentro de uma faculdade. Só que o Brasil é um dos países do mundo, se não o país do mundo, que mais tem faculdade de direito. É o maior. É o maior que tem. Tem mais faculdade do que, por exemplo, um país, Portugal, Europa junto. É bizarro. E aí, aí a gente entra numa coisa que você fez e que é muito perguntado para mim no Empreendedor Periférico. Alex, tô pensando em fazer isso, mas eu acho que o mercado é saturado. Eu sempre falo pra galera, não existe mercado saturado. Também. Existe profissional igual. É. E aí você prova com a sua história que num mercado que, teoricamente, está saturado, que é um mercado que realmente forma muitas pessoas, você achou um diferencial e qualquer pessoa, qualquer advogado consegue começar a achar nichos e diferenciais e ser muito bom. As pessoas, elas pensam assim? Porque elas não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Boa. É assim, não é ser grosseira, ai, como ela é arrogante, prepotente. Gente, quem me conhece sabe. Não, você está sendo verdadeira. Eu sou bem transparente. Até meu apelido é Dori, né? Porque eu esqueço as coisas, eu falo muito, eu esqueço as coisas. Mas eu sou muito verdadeira em tudo que eu faço. E como você vai fazer, essa pergunta, né, que você fez, como você vai se diferenciar? Ai, tem um monte de advogado, por que eu vou? Tem um monte de empresa de podcast, hoje tem trocentos, por que eu vou assistir o seu? E aí, a questão não é só o que você vai se diferenciar, mas é o que eu preciso, o que eu tenho que fazer. Eu estou disposto a fazer o que precisa ser feito? Porque Pagar sabe o que acontece? As pessoas, elas querem o sucesso muito rápido. Eu levei 10 anos, 10. Não, vai fazer? A gente vai para 2023, 13 anos já que eu tô na labuta, todo dia, e assim, é difícil. Mas as pessoas veem só você aqui na frente. As pingas que você toma lá e os tombos... Ninguém olha. Ninguém olha. Os perrengues, a gente... Lógico. O Instagram é um mundo maravilhoso. Por isso que eu acho que a gente tem que ser verdadeiro com você mesmo, com os outros. E não se comparar. Não se comparar com ninguém, porque você é um ser único. E aí, qual é o diferencial que você pode ter? Por exemplo, no meu caso... Eu sempre me preocupo de forma genuína com as pessoas. Então, assim, puxa, Adri, tô com uma dúvida, tal. Como que eu posso te ajudar? E eu vou escutar, mas não é porque eu quero alguma coisa tua. Não é porque eu tenho interesse no que eu posso tirar de você. Não, eu quero te ajudar de verdade. E eu acho que isso as pessoas sentem. E hoje, o que acontece? A pessoa está cada vez mais egocêntrica. Ela não escuta o próximo. Ela simplesmente quer falar dos problemas dela e não quer ser ouvida. Ela quer falar e que você escute os problemas dela. Mas agora, quando a pessoa precisa ouvir, ela não está disposta a escutar. E aí a gente entra num assunto que a gente falou um pouquinho atrás, que é sobre gerações, sobre conhecimento. Esses dias eu fui numa roda de conversa e aí eu ouvi alguns apontamentos. Eu sou muito de ouvir, né? Uhum. Mas eu sou que nem você, eu coloco minha opinião. Eu acho que tá aqui tem que ser ouvido, velho. Né? Eu acho que
partiu muito para uma sociedade, para um lado que o que importa é a minha verdade, a sua que se dane. Tá? Isso é muito ruim. Então eu não quero, eu não concordo com tudo, Uhum. tenho minhas opiniões, tenho diferenças. Mas você escuta. Só que eu sei respeitar, porque eu não conheço a história, o histórico daquela pessoa. E eu sei que a maioria das nossas decisões são tomadas mediante o histórico de vida que a gente teve. Então, isso seja financeiro, na área do empreendedorismo, no emocional. Então, a gente é muito cercado por essas sementes que vão colocando na nossa vida. E as decisões nossas muitas vezes são tomadas devido a isso. Então, é o que você falou é muito importante. A gente tem que se libertar e ter um autoconhecimento. E o que eu vejo, tá? São pessoas defendendo o seu lado. Uhum. Então, cada um defende o seu e não importa o lado do outro. Se tá bom para mim, ok? E começa a entrar numa vibe que esses dias eu ouvi, que é o seguinte, cara, eu não acho justo essa molecada mais nova, que não tem conhecimento de nada, ganhar um dinheiro que eu tive que ter 3, 4 diplomas para ter e não ganho. E aí eu entrei numa vibe que eu falei assim, nessa discussão, né? Falei, cara, mas não é que eles não têm conhecimento, eles têm o conhecimento que você não tem. O seu conhecimento serve para algo e o dele serve para outra coisa. Tenha o conhecimento deles, aprenda o conhecimento deles. Quem sabe assim você também pode chegar... mas aquilo não é conhecimento, isso não é arte, isso não é cultura. Eu falei, mas não para quem? Porque pode não ser para você, mas pode ser para eles, pode ser para mim. Então, algo que eu gosto muito, que para muitos fala assim, não, isso eu não acho legal. Ok, mas eu gosto. Então, é entender realmente o outro lado e que tem uma pessoa totalmente diferente. Por exemplo, quando a gente fala de empreender, tá? Muitos dos empreendedores pensam, eu tenho que achar uma solução para mim. Não, cara, você tem que achar uma solução para o próximo. Empreender é pensar no próximo. Não interessa... Que dor que você resolve. E não interessa se você é um CNPJ, você é um CPF. A galera que está com você fazendo o seu sonho acontecer é um CPF. E a pessoa que você vai atender do outro lado é um CPF. Se você não entende de pessoas e não entende de dor, desculpa, nunca você vai ser um empreendedor de sucesso. Você pode ser um empreendedorzinho ali meia boca, mas, cara, se é para ser meia boca, vai ser CLT, cara. Que não tem problema nenhum. Você pode ser um intraempreendedor empreendendo dentro do CNPJ de outra pessoa. Exato. E aí a galera parte muito disso. Não quero... E eu acho que você deve acompanhar muito nisso, entrando um pouquinho mais aqui nas suas experiências, quando você vai fazer contratos. Sim, e eu sempre falo para os clientes que, assim, lembrem-se sempre que por trás do CNPJ sempre tem um CPF. Então, vocês têm que entender de gente. Empreender é difícil pra caramba, você tem que dominar um monte de coisa. Eu quero ser CEO. Beleza, só que assim, você passou pelo passo a passo de cada função ali da empresa para depois você saber mandar os outros fazerem? Porque assim, não adianta você já querer começar sendo CEO. Você não vai ser. Você tem que comer muito arroz com feijão. As pessoas hoje querem sucesso da noite pro dia. Elas querem fazer... Já quero começar ganhando milhões, 7 dígitos, qualquer coisa. O 6 em 7 do nada, né? Não, porque... eu vou lançar um produto, é facinho, é só gravar. Não tem noção do trabalho que é por trás de fazer um infoproduto. Investimento. Exato. Você tem que ter. E não adianta, cara. Eu sempre falo pra galera, o tempo ele vai passar. E o tempo ele não é seu inimigo, ele é seu amigo. Você tem que entender. Que a galera fala, mas eu vou viver o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Provavelmente vai haver amanhã. Com certeza. E se você não se preparar pro amanhã, esquece. O seu dia de hoje vai ser o seu pior pesadelo do amanhã. É verdade. A galera vem muito numa vibe de... eu não tenho que guardar... eu faço, dá para fazer dinheiro. Se eu tiver um celular na mão, hoje eu consigo ser um mega do influenciador. E a gente sabe que não é. Se não tiver verdade, não tiver propósito e conhecimento em cima do que você quer fazer, cara, não vai rolar. No meu caso, por exemplo, amo falar de empreendedorismo, mas o meu foco é o micro e pequeno empreendedor. É a dor que Mas isso é muito bom, Alex. Sabe por quê? Você já começou o negócio certeiro. Porque vem muito cliente para mim que fala assim, eu quero abrir um negócio e não sei... Tá, mas qual que é o teu nicho? Você estudou, você fez uma análise, SWOT, que seja, né? As possíveis ameaças, as oportunidades, o que tem de concorrente aqui para você? Você conhece o mercado? Porque não adianta você se arriscar. O mercado, ele não perdoa. Ele não perdoa. Ele é implacável. Então, se você for sem um planejamento, você muitas vezes vai se dar mal.
Então, legal. A tua empresa já começou bem. Por quê? Porque você já começou sabendo quem era o seu cliente, para que você queria, qual é o teu produto e como você vai no mercado. E aí você vai fazer a pesquisa para ver quem são seus concorrentes e o que você pode fazer melhor que eles. Essa é a questão. Então, vou empreender, quais são os passos? Preciso de um sócio? Não preciso? Aí é uma questão muito delicada, porque... E aí, assim, só cortando, mas já para mandar uma pergunta para você, tá? Preciso de um sócio ou não preciso, tá? Quando realmente o cara ou a mulher, quando eu falo cara, eu tô falando em modo geral, tá? Mas quando realmente a pessoa precisa de ter um sócio e quando ela ter um sócio vai mais atrapalhar do que ajudar? Então, realmente, é uma pergunta muito boa e isso depende muito de pessoa para pessoa e de empresa para empresa. Porque você pode começar seu negócio sozinho ou você já pode começar com um sócio. E aí eu ia te dizer que a maioria, no comecinho de vida de uma empresa, um dos maiores motivos de quebra é por causa de briga societária, por incrível que pareça. Tem uma pesquisa, não me lembro se foi do Sebrae, que ela coloca que, se eu não me engano, 75% das empresas quebram no primeiro ano de vida e uma grande quantidade por causa de briga entre os sócios e desalinhamento. Então, puxa, Adriana, eu preciso de um sócio? Não preciso? Vamos lá. Conheci, já sei o meu nicho, já sei as ameaças, as oportunidades, já tenho um business plan, já tenho um planejamento, já sei quanto de dinheiro eu preciso. Legal, eu tenho mais ou menos tudo planejado. Agora, será que eu consigo fazer isso sozinho? Eu tenho habilidades suficientes para desenvolver um produto ou serviço que eu quero, né, construir por mim mesmo? Se sim, não tem problema nenhum você começar sozinho. Se não, escolha um sócio que tem habilidades complementares à sua. Eu não... Advogada, né, gente? Números, sou uma lástima. O que eu faço? Eu tenho uma sócia do mercado financeiro que ela manja muito dos números e ela cuida dos números. Por quê? Ela tem uma habilidade complementar à minha. Eu manjo muito dos contratos, do comercial, gosto de fazer isso, mas, puxa, eu não gosto de fazer planilha Excel. Nem sei mexer direito naquelas fórmulas. Então, eu não sei fazer tudo. Vou pegar um sócio que tem essa habilidade complementar a mim e a gente juntos possa agregar valor e crescer. Legal, então já sei que eu preciso ter um sócio para completar aqui as minhas habilidades complementares e aí a gente vai crescer junto. Só que muitas vezes o que eu vejo acontecer, a gente tem uma ideia, vamos abrir uma empresa de podcast? Putz, vamos, Alex. Beleza, então vamos. Mas, a gente não sentou e conversou. O que a gente ia fazer? O que eu teria que fazer? Qual que era a minha função? Eu ia ter um prolabore ou não? Será que eu poderia ter férias ou não? Distribuir dividendos ou não? Como que a gente não fez o mínimo planejamento? E aí, tem um documento que a gente usa que as pessoas se esquecem que ele existe, principalmente por falta de conhecimento, na verdade, que chama Memorando de Entendimentos. Então, poxa, a gente sentou aqui, as melhores ideias e sociedades acontecem não numa mesa assim. Acontece no boteco, no jantar, porque as pessoas estão desarmadas, elas são o que elas são ali. E aí você está conversando comigo, a gente monta uma sociedade, vamos fazer uma coisa simples. A nossa sociedade vai chamar tanto, vamos gastar 10 mil de investimento, 5 mil, 5 seu. Eu vou fazer o comercial e os contratos, você vai fazer vendas e financeiro. E a gente, daqui a um ano, pretende alcançar tanto de faturamento. Puxa, se acontecer alguma coisa comigo, a gente, né, pode entrar meu marido, alguém que vai suceder. Não quero isso aí. Pronto, coisinhas assim, assuntos que não são muito complexos, mas pelo menos você já tem ali num documento simples como vai ser regida a sociedade no futuro. Porque assim, você não precisa ter um CNPJ logo de cara. E a gente nem indica Sim, que abra um CNPJ de cara, principalmente valida. a pequena empresa, o microempreendedor, eles não têm como nem arcar com os custos, né, de um contador, de um bom advogado. Então, puxa, vamos fazer estilo startup, porque o que é a startup? A startup, ela trabalha num ambiente de incerteza, naquele caos, né?
desenvolvendo um produto ou serviço que pode ser repetível e escalável. E o que isso significa? Vender muito e aumentar o faturamento exponencialmente, mas mantendo ali a mesma base de custos. Então, olha que modelo de negócio interessante que a startup tem. A RAP, Começou o RAP, assim. que é nosso patrocinador, é uma startup. Maravilhosos. E hoje, olha só quantas pessoas eles não empregam, quantas pessoas eles não ajudam e fomentando ainda mais o empreendedourismo. Você usa Rap? Uso. É super bacana, né? É. Eu uso muito Rap Turbo, que chega em 10 minutinhos. Então, olha só. É isso aí, Rap. Me patrocina também, Rap. E é legal, assim, a gente falando de modelo de negócio, modelo de startup, porque eu vejo muito o modelo de startup, tá? É rápido, dinâmico. O testar, começo... validar. Por isso que é bom a Acerto e empresa. erro. Acerto e erro. Errei. Por isso que tem um negócio que chama MVP, que é o mínimo produto viável. Então, o que é esse mínimo produto viável? Puxa, eu vou construir uma xícara aqui, mas ela vai ter um negocinho aqui acoplado que é diferente do mercado. Isso aqui é meu MVP. Aí, o que eu preciso fazer com ele? Eu preciso pôr no mercado. Alex, é o mercado. Você gostou disso aqui? Custa R$10. Você compraria? Se o mercado falar que não adianta você fabricar 500 mil unidades que você não vai vender. Então, esse mínimo produto é aquilo para você ver se você precisa melhorar para, então, alcançar o Product Market Fit, que a gente chama que já é o produto ajustado, que já foi validado, e aí sim você consegue tracionar. Porque qual que é a trajetória da vida de um empreendedor que monta uma startup? Ele busca consolidar o MVP dele, validar o MVP dele. Validou? Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar, expandir aqui meu canal de venda para eu aumentar meu faturamento e aí tracionar o meu produto para finalmente chegar no Product Market Fit. Puxa, agora que está redondinho, eu estou faturando e tal, posso pensar num investimento. Uma RAP, comprar minha startup, lógico, né? Tem que comer muito arroz com feijão, mas assim, esse é o objetivo. Então assim, eu vou abrir uma startup, mas por quê? Essa dor, ela realmente existe no mercado? Que você, ou é uma você dor tá inventando que você uma dor. acha, você gosta sei lá... Se apaixona pela solução e não realmente pelo problema, Exatamente. né? Que é uma solução que muitas vezes não serve para nada e você se apaixona tanto pelo aquele produto que você quer de algum jeito fazer acontecer. Perfeito. Tem muito empreendedor que se apaixona e fica cego. Fica cego? Porque o produto dele é maravilhoso, só que assim, o mercado não está nem aí com o produto dele, ninguém quer comprar e ele continua insistindo no mesmo erro. Einstein mesmo fala, né, que é loucura você fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. Dri, entrou uma empresa em contato comigo essa semana para me investir nela. E eles me trouxeram um formato de um clube, de uma assinatura de livros. E me explicou como que eles iam fazer e tal. Falei, tá, e vocês já testaram? Vocês já fizeram MVP? Não. Tá, como que surgiu a ideia? Aí me explicaram tal e falaram para mim, ó, a gente precisa de um investimento inicial de R$40 mil. Eu falei, tá, pra quê? A gente vai gastar em marketing, vai gastar na produção do produto que a gente vai enviar para casa das pessoas e a gente vai... E qual que é essa tirada inicial? A nossa tirada inicial vai ser uma construção de 100 peças, 100 produtos. Tá, e aí qual que é o custo? E aí não sabia muito, não tinha desenhado tudo, aquilo, e aí se tornou, em vez de uma conversa de investimento, se tornou uma mentoria. E eu gostei, assim, da galera, né? Legal. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar isso. Desenha o que você quer, realmente eu te ajudo. Em vez da gente testar com 100, vamos testar com 10. Vamos achar 10 pessoas e ver se essas 10 pessoas compram o produto, porque era uma assinatura. E a gente não vai ter que vender só o produto, a gente vai ter que vender o produto e a assinatura junto. Se a pessoa pagaria aquilo com recorrência para ter esse produto chegando na casa dela. Alex, mas 10 é pouco. Eu falei, você prefere errar com 10 ou com 100? É isso. Eu falei, porque para mim, ok, não tem problema. Eu até topo errar com 100. Mas você tem que topar errar com 100 comigo. Então a gente vai fazer o seguinte. Se você achar legal, a gente divide meio a meio. O custo de toda essa operação. Mas se der errado,
O que der positivo a gente racha, o que der negativo a gente racha. Porque, na verdade, não é isso. Mas eu quis colocar no ponto de inflexão da pessoa. Ela falou, mas é realmente, com 100 não dá, então tem que ser com 10. Tá vendo? Falei, então, é questão de você parar pra entender, porque o que te faz bem pode ser que não faça bem pra todo mundo. E aí a gente entra também numa pegada, eu falando, dando muita mentoria hoje pra startup, falando com muita startup, o nicho do nicho do nicho do nicho. Chega num subnicho tão pequeno que às vezes eu não vejo crescimento. A pessoa traz uma coisa tão menor ali, tão pequena, que eu falo, cara, mas isso aqui tem escala? Tem expansão realmente? Porque a gente mora no Brasil. O Brasil é um país continental. Às vezes o que pega aqui em São Paulo não pega no Rio de Janeiro. Não vai pegar no Sul. Realmente tem essa necessidade? Você testou? Você viu se realmente tem? Mas as pessoas, elas querem, Dri, muitas vezes, e eu falo muito, né? E eu acho que você pega muito isso. Jogar... alguns empreendedores estão começando. Eles querem jogar a responsabilidade de empreender nas costas do investidor. Eles bolam todo o material, levam para o investidor, e aí quando você vai analisar aquele material mais a fundo, mais profundamente, você começa a ver coisas e fala assim, tá, por que aqui você está recebendo, sei lá, 10 mil por mês, sendo que você tem 95% do negócio? Pô, mas é a oportunidade, Alex. Se eu tivesse no mercado, e com uma pessoa dessa não tem o que falar. Você não tem o que mais argumentar com a pessoa. Ela está empurrando a responsabilidade de empreender para as costas do investidor. O que ela está falando? Me manda 100 mil, me manda 200 mil, eu não coloco nada, eu não invisto nada, eu vou continuar com o meu carro, com a minha moto, tendo o meu mesmo estilo de vida. Assim é fácil, né? E se der errado, ok, eu pulo para um outro negócio, você perdeu o seu dinheiro. Eu falo, cara, não é assim. Você tem que estar no risco junto. Tem que assumir. Se sua pele não está em risco, não vai ser a minha que vai estar. Você pega muito, você vê muito isso hoje, Dri? Sim. Se bem que hoje eu vejo que, pelo menos os clientes que eu atendo, eles estão um pouco mais maduros. Porque assim, eu acho que depois de 10 anos, se fechou um ciclo, inclusive de maturidade, tanto dos empreendedores quanto dos investidores anjos e mesmo os fundos, né, Venture Capital, porque no começo era tudo muito incerto. Então, puxa, eu vou investir 100 mil por 5%, e aí a gente vê. E isso foi se moldando, e aí o próprio Brasil, né, dentro das suas características, a gente foi moldando o direito, porque o direito, na verdade, ele é baseado nas leis e bons costumes e princípios que a gente utiliza. Então, a lei ela nunca vai conseguir acompanhar o que acontece, né? E ainda mais com startup, que é muito dinâmico. Mas ela tenta, pelo menos, estar ali acompanhando. Tanto que veio o Marco Legal das Startups agora em 2021. Foi muito bacana. Foi bacana, foi um avanço, é melhor do que nada. Mas olha quanto tempo se passou até a legislação realmente regulamentar o que é o universo das startups. Então, a lei ela sempre vai ter esse atraso. Então, a gente tem que criar mecanismos ali para poder acompanhar. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que o empreendedor hoje ele está mais maduro e ele sabe que ele precisa estar no risco junto e ele, se não der certo, ele também vai arcar com o prejuízo. E quando ele não sabe, eu explico isso para ele. E eu acho que a gente tem que ser muito transparente com esses empreendedores, né? Porque ontem ou antes de ontem eu vi o filme do Ike Batista, né? Lá no Netflix. Assisti ontem. E olha que engraçado. Eu falei, puxa, dava para fazer um Reels só de erros que ele cometeu ao empreender no petróleo, né? E aí, um deles primeiro, não ouvir as pessoas, porque ele estava tão cego por aquela verdade que ele não escutava mais ninguém. E ele escolheu em acreditar uma pessoa que tinha a mesma opinião que a dele. Então, e aí o amigo dele, quando que ele mais deveria valorizar, ele simplesmente, né, para não falar um palavrão, que eu ia usar isso aí mesmo, tipo, você não serve. E aí o cara, olha o que aconteceu com ele. Aí eu perguntei até pro Cláudio, a gente estava vendo, falei, como é que um cara com patrimônio de 34 bilhões, porque assim, é muito dinheiro, consegue perder tudo? Dri, mas eu vou falar uma coisa para você, né? Uma coisa que o Kepler me fala muito, né? O ego é inimigo do seu bolso. E nada mais verdadeiro que isso. E um exemplo, assista o filme do Ike.
Cara, você vai ver o ego como ele era, né? Não, porque eu vou achar o petróleo, eu vou não sei o que, era só eu. Então ele cometeu uma série de erros ali, que se são verdades ou não, se enfeitaram Manacá ou não, mas assim, que ao empreender, você tem que tomar cuidado. Então, o primeiro erro do Ike, achar que ele é melhor que todo mundo, que ele pode tudo. Eu tenho uma visão disso que é o seguinte, Dri. Você tem que se colocar, você quando vai executar alguma coisa, você tem que se colocar no lugar de entregar o melhor. Exato. Então, de falar assim, cara, eu vou fazer aqui o podcast. O que aconteceu? Só para te falar quando foi a formação disso aqui que você acompanhou. Uhum. Você acompanhou desde o primeiro dia. Mas o que acontece? Eu entendia que a gente já existia um mercado que tinha vários podcasts, vários com temas muito diversificados, né? Então você tinha alguns mais nichados, alguns mais abertos. Mas eu queria trazer algo que eu pudesse contribuir de uma forma real para o empreendedor que estava na outra ponta. A minha maior preocupação era, eu vou entregar algo de valor para o empreendedor, para o micro, pequeno empreendedor e de alguma forma também para os empreendedores que estão começando ali negócios como startups, começando alguns outros negócios. E essa era a minha maior preocupação. E quando eu olhei isso, eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, que fosse num formato que a galera da onde eu vim, por exemplo, entendesse, que eu vim do Capão Redondo. Então, a galera da periferia entendesse, mas a galera da Faria Lima, que é a avenida aqui que tá no nosso fundo, também entendesse. Tinha que ser uma coisa aberta. E isso geraria uma ponte de conhecimento para os dois lados, de entender que tanto essa galera daqui tem para ensinar para essa, e essa aqui também tem para ensinar. É realmente mostrar que existe sim uma sinergia entre todos e a gente pode crescer junto com isso. E mesmo as pessoas da Faria Lima começaram por algum lugar. Ninguém começou, com exceção das pessoas que já nasceram em berço de ouro, todo mundo fez os corres. E para esses pequenos empreendedores, que é o seu principal objetivo, a dica sobre pelo menos direito e abrir empresa que eu dou para essas pessoas é: não comece com muito, valide seu produto, escolha bem seu sócio, se você for ter sócio, e não desista. Você tem que validar teu produto, estudar, entender, não mistura teu patrimônio pessoal com o profissional. Não é porque a tua empresa está positiva que você vai gastar o dinheiro para ir viajar para a Disney, porque você tem que ter planejamento. Então, são pequenas situações. Eu gostei do nome tal. Poxa, vou registrar. Será que está disponível? Porque já pensou a RAP? Hoje a empresa relevante que ela é, tem outra RAP e eles não consultaram o NPI, e aí? Perde o nome? Isso é super interessante, porque eu fiz todos os registros das marcas. Por quê? Porque um amigo meu perdeu a empresa dele porque ele não tinha registrado a marca. Exato. Um dia a gente conversando, ele super triste, 10 anos de empresa, era uma marca de roupa. E aposto que ele não fez por mal, falta de conhecimento. E aí o que aconteceu? Ele teve que realmente... Ele perdeu. Ele teve que reformular toda a marca e foi um baque por uma coisa que se tivesse... Podia ter sido evitado com tão pouco. Rodrigo, qual que é a orientação que você dá hoje para o cara que está começando o seu negócio, ele está sem grana, está começando a validar, e ele tem uma preocupação jurídica, tá? Ele tem eu estou fazendo certo, estou fazendo errado. Então, ele tem que fazer o básico. O contrato social. Às vezes ele não tem nem CNPJ, mas o que é legal? Ele pode ter um MEI, por exemplo, se ele não fatura muito, porque assim você já está... você consegue um CNPJ e você consegue emitir nota e ainda pagar a DAS, que é pouquinho, R$60, se eu não me engano, e contribuir lá com o INSS. Você existe, você está profissionalizando seu negócio. Então, comece com o MEI, trabalhe com ele, valide, e aí... E é um regime muito bom para o cara começar, cara. Para começar é o melhor que tem, porque é pequenininho, não precisa de contador. Se você tem um controle ali das suas, né, emitiu a nota fiscal, tem um controle, porque como ela mistura, você vai receber na tua conta PF, então elas se misturam. Mas assim, toma cuidado. Tem um livro caixa ali onde você anote tudo, tem um planejamento, tente validar sempre o seu produto. E uma coisa que é importante também é se dedicar ao marketing. Eu não tenho grana, é muito caro. Faz você mesmo no começo, abre as redes sociais, pega depoimento dos seus clientes, cria um negocinho bonitinho, porque isso vai trazer mais credibilidade para as pessoas acreditarem no teu negócio. É a mesma coisa, você fala assim,
para teu amigo, puxa, a Adriana é uma advogada ótima. Aí ele vai pesquisar meu nome. Eu não tenho rede social, ninguém sabe que eu existo. Ele vai dar credibilidade para mim? Fala real. Nem a pau. Você entendeu? Você tem que ser visto. Hoje a internet quem é a não rua... é visto não é lembrado, né? Exato. A internet é a rua mais movimentada do mundo. E ela é de graça, né? Assim, você tem que pagar, mas perto do benefício que ela pode te trazer, você tem aqui com o celular uma ferramenta que você consegue muitas coisas. Então, para esses pequenos, pega o MEI mesmo, você consegue pelo próprio site, você consegue abrir sozinho. É super simples o Super MEI. Eu tenho um simples. vídeo meu explicando como abrir o MEI. Gente, Cara, acessem o vídeo dele, deixa aqui para... Super, a gente vai ficar aqui o link. Fica aqui o É link. super, e uma coisa super bacana também, se cadastra aqui, tem o QR Code da comunidade Empreendedor Periférico. Olha aí, que legal. Entra, se cadastra, lá a gente tem todos os conteúdos. E outra coisa, legal, tem o MEI, comecei a faturar mais, estourei o MEI. Puxa, e agora, o que eu tenho que fazer? Puta, agora eu tenho mais dinheiro, eu vou procurar aqui um contador, um advogado para me orientar. Não precisa ser muito, pode ser só uma consulta, abro uma limitada e aí eu já dou um passo a mais em direção aos meus objetivos. Então, é basicamente isso. Tenha sempre o controle e conhecimento aonde você quer chegar. Saiba onde você quer chegar, porque eu sempre falo isso, todo mundo fala. Quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar tá bom. Entendeu? E você tocou num ponto bem legal, Dri, falando em conhecimento, né? Eu coloquei na empresa, eu entrei com o sistema na empresa, conheci, né? Conectei com uma empresa muito bacana, que chama Up Brasil, que é uma empresa de benefícios voltado para os colaboradores. O que a gente entendeu lá hoje, né? E a UP trouxe muito essa visão pra gente, né? Aquela coisa de você premiar o colaborador com squeeze, a mochila, a camiseta, a cesta básica. Cara, ficou para trás. Porque entender é você entender que cada um tem uma forma diferente de pensar e tem uma necessidade específica para poder utilizar. Então, o que a gente fez dentro do empreendedor periférico? A gente entregou para essa pessoa o que eu mais prezo para mim, que é liberdade. Liberdade de escolha. Então, a gente está usando hoje lá o cartão premiação, que é a UP Premiação, onde o nosso colaborador, o nosso parceiro, usa isso como ele mais acha... Como ele bem entender. Isso é perfeito. Sabe por quê? Eu tive clientes que passaram por esse problema. Puxa, Adriana, eu dei uma viagem, eu dei não sei o quê. E, às vezes, o colaborador ou o teu funcionário, ele só queria um reconhecimento teu, um quadro do funcionário ali. Assim, tudo bem, não é todo mundo. As pessoas são muito diferentes. Ah, eu queria dinheiro, eu queria não sei o quê. Mas, às vezes, o funcionário só queria um reconhecimento. Ou, eu vou te dar uma Mont Blanc com uma carta de agradecimento pela importância que você tem na nossa instituição. Às vezes, isso pega muito mais para ele do que ele ganhar 5 mil reais. Se você conhecer teu colaborador, teu funcionário, você vai saber disso. Por isso que a gente decidiu lá dar liberdade. E cara, é perfeito, vocês estão fazendo certinho. Cara, você escolhe o que é melhor, sim. Porque assim, eu falo que é muito de timing. Uhum. Por exemplo, às vezes o que você está precisando hoje não é o que você precisava 2 meses atrás. Então, às vezes eu te entrego, vamos lá, uma cesta de Natal. E aí tem torrone, eu odeio torrone, tá? Mas por isso que eu sempre falo torrone. Aí tem torrone, uva passa e tal. É bom saber, eu nunca te dou torrone. Tudo aquelas coisas dentro que você fala, caramba, o que eu precisava era um fone de ouvido melhor para mim poder escutar, estudar, ou eu precisava comprar um livro, ou eu precisava fazer uma outra coisa. E aí, naquela de agradar, você não agradou nada, gastou dinheiro, então a gente entrega sempre o Up Premiação, que faz total sentido para conectar direto com o propósito da pessoa, né? E dando sempre liberdade. Uma coisa que eu queria muito te perguntar, Adri, te conheço tem algum tempo, te acho incrível. Pra mim, a gente se conheceu, aliás, foi no evento do Theo, né? Foi no Smart... Não, foi... Não, o que era aquilo? Esqueci, mas era Smart. Era o evento do Theo. E aí, Virada Smart. Virada Smart, não podia esquecer, velho. Poxa. E aí, eu lembro que o João falou pra mim, falou assim, Alex, eu quero muito que você conheça uma pessoa, quero te conectar com ela, porque ela tem tudo a ver com o que você quer fazer. Ela é a melhor advogada que tem hoje no Brasil, falando gente, que maravilhoso isso. Do João é bom pra caramba, né? Nossa, quando ele fala isso, eu fico, meu Deus. Vou te apresentar a Adriana. E aí, ficamos esperando, né, o momento de um break ali. Eu falei, quer saber, vou esperar nada. Vou lá, eu fui na sua mesa, sentei do lado lá, agachei. Você é a Adriana e tal, a gente fez uma amizade. Mas assim, a Adriana hoje,
o que que você, quando olha para trás, o que que você vê, tá? Essa evolução e o que você falaria hoje pra Adriana lá atrás, Ai, que meu começou a Deus. estudar? Pode falar, eu vou confessar um negócio aqui. Você vai ser meu entrevistado também, né? Do meu Tô canal dentro, do tô YouTube. super dentro. Eu faço entrevista e eu sempre finalizo o meu podcast com essa pergunta. Olha Só que aí. ninguém fez essa pergunta pra mim ainda. Tá Até o Cláudio vendo? falou, meu, alguém devia fazer essa pergunta pra você. Exclusivo aí, ó. Puxa, eu nem Receba. Sabia, né? Receba. Olha, é uma pergunta muito boa, porque eu acho que a gente sempre muda de tempos em tempos, né? Mas se eu pudesse encontrar a Adriana de 10 anos atrás, eu falaria para ela não desistir e continuar firme no propósito. Se aliar às pessoas certas, porque os erros fazem parte da nossa jornada. E para não desanimar, porque às vezes você pode se desapontar com alguma pessoa, com a atitude de alguma pessoa, mas continue nessa pegada de fazer o bem, de, sabe, você impactar a vida de outras pessoas e continuar na tua missão. Só vai porque vai dar tudo certo. Eu sempre, você falando em... Já falaram assim pra mim, ai, compra criptomoedas. Eu acho que eu falaria isso também. A gente sempre fala, né, Dri, de histórias, né, de pessoas. Por exemplo, eu tenho um amigo que hoje eu considero como um amigo, assim. É um cara que a gente manda mensagem, dá risada e tal, e não é só trabalho, que é o Raul. O Raul aqui do estúdio. O Raulzão tá até sentado ali, velho. Olhando, vai dar um sorrisão. Olha lá, falei. E o Raul, a gente sempre, quando conversa, a gente fala de coisas que a gente passou na vida, né? Uhum. E a gente entende que se chegou aqui hoje, foi devido a essas coisas também, que deram mais fortalecimento, deu uma armadura maior pra gente. Tem uma coisa que é muito verdade. A dificuldade, ela forja o seu caráter e ela molda você, ela te prepara para uma coisa melhor. Então, como a gente cresce... Hoje eu vi um vídeo, inclusive foi coincidência, eu nem sei quem que era que estava falando, mas era um senhorzinho, e ele falando da lagosta. Você já viu esse vídeo? Não. Ele fala assim, a lagosta, ela tem a pele mole, né? E aí ela tem o casco e ela vai crescendo e é desconfortável, né? Se a lagosta tivesse ido no médico, o médico ia dar Valium, sei lá, os remédios, e a dor ia anestesiar e ela ia continuar pequena. Como ela cresce? Ela vai para areia, se enterra, e aí sai o casco e cria um outro casco maior. E por que ela evolui? Porque justamente pelo desconforto que ela está sentindo, ela precisa fazer isso que ela faz, que é ir lá, se enterrar e criar outro casco. Então, veja pelo lado positivo as coisas sempre. Porque pelo desconforto, você cresce e se torna alguém melhor. E é a mesma coisa aqui pra gente. Rodri, e foi esse desconforto que fez eu criar o Empreendedor Periférico. Exato. Porque, pra mim, era muito latente a falta de conhecimento que existia na prática. A galera sabia o que era, mas não tinha conhecimento de, pelo menos, dar o nome. De falar, pô, eu tenho um capital de giro. E olha que missão bonita sua, porque quantas pessoas não vão ser impactadas? E, aliás, conta comigo nessa jornada que eu quero ajudar as pessoas a ter negócios jurídicos seguros. E, com certeza, Adi. Obrigado. Assim, essa jornada a gente vai impactar e aí vira um círculo virtuoso, porque todo mundo se ajuda. E aí eu ficava tão incomodado com aquilo, e quando eu comecei a receber essas informações, que eu me coloco hoje, graças a Deus, assim, numa posição muito privilegiada, de estar ao lado de pessoas como você e como outros amigos que a gente tem, mentores como o Carlos Wizard, o Henrique Breda, o Kepler, pessoas ali do nosso lado, e você é uma mentora também na parte jurídica, que você é um arraso, velho. E aí, privilegiado de ter essas informações, mas o que mais me incomodava, isso não pode ser só para mim. Eu tenho que pegar isso, fazer num formato que a galera possa chegar na galera e a galera possa começar a utilizar isso. Porque se fez bem para mim, provavelmente vai fazer bem para outras pessoas. Isso é o legal, porque não é todo mundo que pensa assim. E você não, você tem já o altruísmo, você quer passar para os outros aquilo que você também teve a oportunidade. Isso é lindo, porque as pessoas assim que crescem. Quando você guarda tudo para você, que bem que você está fazendo? E eu até, quando a gente fala em guardar e fazer o bem, eu tenho um entendimento que é o seguinte, Dri. A minha história nunca foi uma história fácil. Então, eu passei por N coisas até chegar aqui. Eu tenho plena consciência que da minha... Você já contou a sua história?
Aqui não, Tá, mas... então peraí que a gente vai fazer isso. Eu já convidei ele já aceitou, inclusive ele tá só me enrolando, mas você vai contar a sua história, porque assim, a primeira vez que eu vi, eu chorei, saí chorando, mas a gente não pode fazer os outros chorarem, mas eu quero muito que você conte sua história pra mim. Mas você vai contar direitinho, não vai esquecer nenhum detalhe. Dri, Não, a gente não pode deixar nada de fora porque tá sendo gravado. Não, você topa? Vambora. Ó, tem tá duas fechado. testemunhas já, né? E a galera Advogada. toda aqui pode comentar. E aí, cara, só pra deixar uma coisa longa mais curta, né? Long short story. Comecei a empreender com 9 anos vendendo bala do trem. Fui morador de rua, fui abandonado por, cara, N pessoas a vida toda. E, cara, hoje tô aqui, tá? O que eu sempre foi muito forte pra mim. Eu sou filho de um Deus que é gigantesco. E pra ele não tem possível. Não tem o que não possa ser feito. O que eu pedi pra esse Deus, Dri, ele me entrega, desde que ele também tenha o entendimento de que é pra mim, é o momento de ser e eu tô preparado. Eu sempre falo muito, eu tenho 2 filhas, né? Então, já falei, né? Tem a Lívia de 4 e a Ana Luísa de 8. Então, eu sempre penso no que eu vou entregar para elas. E se eu vou entregar para elas, elas estão merecendo e é o momento certo de entregar. Então, eu sempre coloco isso numa balança. E eu acho que a forma mais próxima que eu tenho de entender o amor de Deus comigo é o amor que eu tenho com as minhas filhas. É verdade, é o mais próximo. De colocar ali sempre naquela balança, tá? Se eu pegar R$1 milhão hoje e entregar na mão da minha filha de 8 anos, eu tô fazendo certo? Ela tem maturidade? Se eu entregar esse mesmo 1 milhão quando ela tiver 15 anos, eu tô entregando certo? Qual que é a idade certa? Não tem idade. O que importa é o amadurecimento. É quando eu tenho um entendimento que ela pode ter posse daquilo e eu posso entregar e ela vai conquistar as paradas que ela quiser, as coisas que ela quiser. E eu tenho muito a visão de que com Deus é igual. O que eu peço para ele não tem limite. Eu posso pedir qualquer coisa e ele pode me dar tudo que eu pedir, desde que ele entenda que eu estou preparado e aquilo ali é para fazer o bem. Eu vejo uma galera falando assim, mas eu vejo pessoas ruins tendo carros milionários, tendo muito dinheiro na conta, morando nos melhores bairros. Tudo bem, mas aquilo ali não é uma entrega de Deus. Ali é uma outra entrega. E aquilo mais vai fazer mal para a pessoa do que vai fazer bem. Então, quando a gente entrega o nosso coração, se prepara, pede, que pedir é muito importante. Por mais que Deus saiba a nossa necessidade, cabe a nós ter a humildade de dobrar o joelho no chão e pedir. E entender também se isso daqui eu estou entregando para o próximo. Porque de nada vale eu ter poder, eu ter a posse, se aquilo não é para transbordar. Então, se não é para transbordar, para mim não serve. É, perfeito. E assim, você acaba conhecendo muito uma pessoa quando ela atinge um nível, tanto de riqueza ou de poder, né? E, infelizmente, algumas se revelam, mas aí eu penso assim, ela já era daquele jeito, o dinheiro só potencializou. Dri, e a gente vai chegando aqui pro final. Que pena, eu já tô gostando tanto. Que bate-papo super bacana, mas a casa é sua, tá? Vem quando tá sempre aberto. E vou te fazer um convite também. A gente vai ter a comunidade do empreendedor periférico. Já tô dentro, conta comigo. E a gente fazer uma aula ali, um material bem bacana jurídico para essa galera que tá Olha, gente, começando. Jurídico é chato pra caramba, mas eu torno uma coisa, pelo menos assim, dá para entender um pouco, pelo menos. E aí, Dri, não, um pouco não, entendi muito e de uma maneira bem legal. Deixando aqui, chegando no final, né? O que você fala, né? O que você deixa de recado para toda essa galera que está começando, que está querendo começar a empreender, ou que já começou a empreender, deu errado, ainda tem vontade, mas está com medo. O que você deixa de recado, né, para todo mundo? E, cara, eu sempre falo para a pessoa que está aqui, né, quando você deixar um recado, você imagina que esse recado seus filhos vão ver. Nossa, tá? Que resposta, o que você deixaria de mensagem? Olha, eu falo pra caramba, né? Eu vou tentar resumir, porque se você me deixar falar, eu vou ficar, assim, tipo, umas 2 horas falando de recados. Mas, assim, pensando na trajetória que eu tive, em tudo que eu vivi, as dificuldades e as pessoas que estão próximas a mim, que também empreendem, eu acho que o recado principal, eu já falei muito aqui, mas primeiro se autoconheça para você poder fazer a sua verdade impactar as outras. Então, o primeiro passo é você ter essa consciência de que tudo que você vai fazer, você precisa pensar, puxa, mas será que meu filho se orgulharia de mim?
será que esse dinheiro que eu consegui é um dinheiro que ele é do bem? Porque você vai passar por algumas fases da sua vida que você vai ter oportunidade de receber um dinheiro e você vai até se mexer, ficar mexido, mas você tem que sempre colocar seus valores e princípios acima de qualquer dinheiro, porque isso não compra a tua paz, não compra a tua felicidade. Então, tenha persistência, resiliência, força de vontade. Nunca pare de estudar. Continue sempre sendo humilde, se preocupando com o próximo. Que o resto vem, é natural. Quando você entender, acho que o recado principal nunca vai ser sobre o dinheiro. Vai ser sobre você e sobre o legado que você vai deixar. E aí o dinheiro, ele vem naturalmente. Porque se você foca só no dinheiro, você não vai para frente, o seu negócio não vai para frente. Então, pense na diferença que você vai fazer, que o dinheiro, ele vem naturalmente, e não o contrário. Show. Porra. Emocionante. Tamo junto. Dri, obrigado por contribuir. Espero ter feito o seu tempo valer a pena. Eu que agradeço demais o convite. É sempre bom compartilhar conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado. Não, com certeza a galera vai amar. Eu mesmo, toda vez que eu tô aqui com você, para mim é que bom, cara, é uma aprendizagem gigantesca. Quero agradecer novamente o RAP, que é a empresa que nos apoia, nosso patrocinador, é a empresa que leva até você essa mensagem, faz com que pessoas incríveis como a Adri esteja sentada aqui para poder te ensinar sobre empreendedorismo, poder te passar essa mensagem, contar a história de vida de todas as pessoas e dizer para você que acompanhe, se inscreva no canal, mande para o número maior de pessoas que vocês puderem. Vai estar aqui também o @ da Adri, a gente já colocou aí no começo do episódio. Se inscreva no meu canal do YouTube também. Como que tá lá, Adri? Acho que é advogado startup, mas eu te passo para você colocar. A gente coloca aqui. Cara, tem muita coisa bacana que não serve só para startup, serve para o seu negócio em si. Você pegar meio que ali as manhas também, começar a entender um pouquinho mais. E deixa o convite para o próximo episódio do Papo de Progresso. Tamo junto, aquele forte abraço e é nóis. Valeu! Valeu!